Um convite ao arrependimento. Reforma e arrependimento são incentivados. Isaías capítulo 1, versículo 16 ao 20. Uma demonstração no tribunal da razão, da equidade das atitudes de Deus para com eles. Vinde, então, e arguir-me. Versículo 18. Enquanto as suas mãos estiverem cheias de sangue, eu não terei nada que ver com vocês, ainda que vocês me tragam uma enorme quantidade de sacrifícios. Mas se vocês se lavarem, se purificarem, serão bem-vindos para se aproximarem de mim. Venham agora e vamos conversar sobre o assunto. Observem que e somente aqueles que rompem a sua lealdade ao pecado, serão bem-vindos ao conserto e à comunhão com Deus. Aquele que antes lhes proibia o acesso aos seus átrios, agora diz: vinde. Veja Tiago 4, verso 8. Ou melhor, havia aqueles entre eles que se considerava como afrontados pelo desprezo que Deus dedicava à quantidade de seus sacrifícios, como em Isaías 58 e verso 3. Por que jejuamos nós, dizem eles, e tu não atentas para isso? Eles descreviam a Deus como um mestre duro, a quem era impossível agradar. Venham, diz Deus, vamos discutir o assunto, e eu não duvido que veremos que os meus caminhos são direitos e os de vocês são torcidos. Ezequiel 18, verso 25. Observe que a genuína religião de Deus tem a razão do seu lado. Existem todas as razões do mundo pelas quais nós devemos fazer aquilo que Deus deseja que façamos. O Deus do céu condescendeu em examinar o caso com aqueles que o contradiziam e encontravam problema nas suas atitudes, pois ele será justificado quando falar. Salmo 51, verso 4. O caso precisa somente ser declarado, como é aqui, de maneira muito justa, e se decidirá por si mesmo. Aqui Deus mostra em termos eles estavam, como faz em Ezequiel 18, verso 21 e 24, Ezequiel 33, 18 e 19. Então deixa que eles julguem, se esses termos são justos e razoáveis. 1. Eles não podiam, com razão, esperar nada menos do que, caso se arrependessem e se modificassem, serem restaurados à benevolência de Deus, apesar das suas provocações anteriores. Isso vocês podem esperar, diz Deus, e é muito bondoso. Quem poderia ter a coragem de desejar isso em quaisquer outros termos? É muito pouco que é exigido, somente que estejam dispostos e que sejam obedientes, que consintam em obedecer. Assim alguns interpretam que submetam as suas vontades à vontade de Deus, aquecendo nisso, entregando-se em todas as coisas para serem governados por aquele que é infinitamente sábio e bom. Aqui não há penalidade imposta pela sua teimosia anterior, nem o jugo é tornado mais pesado, nem apertado mais fortemente aos seus pescoços. Somente lhes é dito: se até aqui então vocês foram perversos e obstinados e não desejaram estar de acordo com o que era para o seu próprio bem, sejam tratáveis, sejam governáveis a partir de agora. Ele não diz: se vocês forem completamente obedientes, mas se estiverem dispostos a sê-lo, pois se houver um espírito disposto, será aceito, que aquilo que é prometido é muito grande, que todos os seus pecados lhe seriam perdoados e não seriam mencionados contra eles, embora sejam tão vermelhos como a escarlata e o carmesim, embora vocês estejam sob a culpa do sangue, ainda assim, com seu arrependimento, mesmo isso lhes será perdoado, e vocês parecerão, aos olhos de Deus, tão brancos como a neve. Observe que os maiores pecadores, se verdadeiramente se arrependerem, terão seus pecados perdoados.
e assim terão as suas consciências pacificadas e purificadas, embora os nossos pecados tenham sido como a escarlata e o carmesim, como uma tintura profunda, uma tintura dupla, primeiro na lã da corrupção inicial e depois nos muitos fios da transgressão atual, embora tenhamos sido mergulhados frequentemente por nossos muitos retrocessos no pecado, e embora tenhamos estado por muito tempo mergulhados nele, assim como tecido na tinta vermelha, ainda assim a misericórdia que perdoa irá limpar a mancha completamente, e sendo por ela purificados com hisopo, ficaremos puros. Salmo 51, e verso 7. Se nos purificarmos pelo arrependimento e pela conversão pessoal, versículo 16, Deus nos tornará brancos por meio de uma completa remissão, que eles teriam toda a felicidade e todo o consolo que poderia desejar. Sejam apenas dispostos e obedientes e comerão os frutos desta terra, a terra da promessa. Vocês terão todas as bênçãos do novo concerto, da Canaã celestial, todo o bem da terra. Aqueles que perseveram no pecado, ainda que possam habitar em uma boa terra, não podem, com algum conforto, comer do bem dela. A culpa deixa tudo amargo, mas se o pecado for perdoado, os confortos das criaturas se tornam confortos realmente. 2. Eles não podiam, com razão, esperar nada além de, caso continuassem obstinados na sua desobediência, serem abandonados à destruição, e a sentença da lei seria executada sobre eles. O que pode ser mais justo? Verso 20. Se recusastes e fordes rebelde, se continuar a se rebelar contra o governo divino, e se recusar as ofertas da graça divina, sereis devorado à espada, com a espada dos seus inimigos, que será comissionada para destruí-los, com a espada da justiça de Deus, da sua ira e da sua vingança, que será sacada contra vocês. Pois foi isso o que disse a boca do Senhor, e o que ele cumprirá para conservar a sua própria honra. Observe que aqueles que não desejam ser governados pelo cetro de Deus, certamente com razão, serão devorados pela sua espada. Ouça bem, hoje lhes tenho proposto a vida e a morte, o bem e o mal. Venham e vamos raciocinar juntos o que vocês têm a objetar contra a equidade dessa proposta, ou contra estar de acordo com os termos de Deus.